na quarta-feira o Atlético fez a pior partida dele no ano, poderíamos falar que ontem o Cruzeiro fez a melhor partida dele no ano? Vou conversar com vocês e com os nossos comentaristas que aqui estão. Começarei com o Leandro Cabido, que ontem esteve em loco. Não sei se ele viu o Liverpool contra o City, mas que o homem disse que a partida foi quase e beirou a perfeição. Isso ele disse, mesmo antes de cornetar a escalação. Cornetei, o Mineirão inteiro cornetou. Cornetou? Tá? Que fique bem claro. Mas não tem coerência, pô? Não, coerência de quem? Do prof? Uai, tem, mas todo mundo queria ver o Dudu em campo. Ah, tá. O problema então era o Dudes, não o Gabigol menos, Sim, o sentimento era o Dudu em campo. Ou não, no caso, né? Que não aconteceu. Mas CJ, o Mineirão parecia uma passarela, né? Desfilou o Cruzeiro? Que isso? O Cruzeiro ontem foi um negócio beirou inacreditável que o Cruzeiro jogou ontem. Beirou inacreditável. Um time que... Você perguntou se foi a melhor partida do ano no Cruzeiro? Eu vou além. Pra mim foi a melhor partida do Cruzeiro desde aquele Botafogo e Cruzeiro lá no Newton Santos, o 3-0. E olha que lá o Botafogo não jogou mal. Meu amigo, que jogo que o Cruzeiro fez. E a gente já tem falado aqui há algum tempo, eu principalmente, quando o Cruzeiro encaixa essa marcação alta, esse bloco alto, fica um time enjoado de poder jogar contra ele, né? O Cruzeiro ele conseguiu encaixar essa marcação alta ontem desde o primeiro minuto da partida e isso deixou o Bahia completamente desconfortável dentro de campo. O Bahia não tinha nenhuma saída de bola, CJ. O Cruzeiro conseguiu ontem, com uma pressão muito alta, inclusive com um belo trabalho de pressão, não só do Caio Jorge, mas também do Christian, do Wanderson, do Matheus Pereira. Essa turma conseguiu fazer isso e deixou muito mais confortável os dois volantes, caso do Lucas Silva e também do Romero. Um jogo em que o Cruzeiro teve um primeiro tempo avassalador, era para o Cruzeiro ter vencido tranquilamente o primeiro tempo por uns 2 ou 3 gols, CJ. 1-0 ficou pouco. 1-0, o incrível que pareça, o 1-0 pareceu injusto, e foi injusto, pelo que o Cruzeiro proporcionou, mas que jogo que o Cruzeiro fez, principalmente sem a bola. E aí é engraçado, né, porque quando você vai analisar os números da partida, aquilo que a gente já previa com o Leonardo Jardim, passou a ser uma verdade, passou a ser um fato. O Leonardo Jardim, ele prega pela verticalidade, pelo passe objetivo e quando tá com um bloco baixo, com uma transição muito rápida. E isso ontem a gente viu em todos os seus níveis. O Cruzeiro, ele conseguiu acertar isso de uma maneira muito bem feita. O Bahia, como eu falei, ficou completamente sem saída e o Cruzeiro, ele dominou o primeiro tempo. Impressionante a capacidade de pressão que o Caio Jorge colocou ontem, principalmente no goleiro, tanto o Ronaldo quanto também do Marcos Felipe. O penal aconteceu sem qualquer dúvida, numa pressão alta, numa jogada de pressão alta, em que o Cruzeiro pressionou a saída do goleiro Ronaldo. A penalidade, o Caio Jorge bate mal, é verdade, o Ronaldo foi lá e pegou. Na sequência já teve um lance do próprio Caio Jorge pro Wanderson, que o Wanderson errou o gol de frente pro goleiro. Também numa bola quebrada no meio campo, Cruzeiro vertical, Cruzeiro em cima. E aí o Cruzeiro foi empilhando situações, CJ, que poderia sim já ter feito mais gols, né? Ou ter feito gol, ou ter aberto o marcador naquele momento. E aí ele foi premiado no chute do Romero, né? Aliás, segundo chute bom do Romero na temporada, ele já havia feito um gol assim no Campeonato Estadual. Um belo gol, um grande gol do Romero, que ali deixou o Cruzeiro muito mais tranquilo. Na etapa final, o Rogério Ceni faz algumas alterações que deixam o time um pouco mais à frente. O Cruzeiro ali nos primeiros minutos do segundo tempo, já teve ali um pouco de incômodo para marcar o Bahia. O sistema defensivo teve que trabalhar mais, mas aí funcionou melhor o jogo de transição. Caio Jorge, fulminante. O homem do Pix. Fazendo 2 gols na sequência. E aí eu tenho aqui que falar de 2 jogadores específicos. Tempo não. Vamos por partes. Inclusive mandaram uma figurinha aqui ontem do Lucas Silva jogando de terno. Sem dúvida, ontem ele tava com um terno bom aí, um Armani. Um Armani, um Michael Kors,
um Dolce Gabbana. O Lucas Tava Silva é bom jogador. tava jogando demais. Jogou demais, mas eu não tiro nenhuma palavra, ou nenhuma crítica do que eu falei até ontem do Lucas Silva. Não dá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ontem ele jogou demais. Ontem, pra mim, São Paulo. ele foi... jogou bem contra o São Paulo, mas ontem o Mirandinha, ontem ele desfilou. Impressionante a capacidade do Lucas Silva de girar o jogo, dar passe em progressão, que é uma dificuldade dele. Um cara que ontem, pra mim, foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores em campo. E o outro jogador é o Christian. Falei que era bom jogador. O Christian ontem, a agressividade do Christian foi um negócio escandaloso. E o passe que ele dá pro Caio Jorge, camisa 10. Escandaloso que o Christian fez ontem. Impressionante o nível de jogo e de capacidade de marcação que o Christian implantou nesse time do Cruzeiro na noite de ontem. E, CJ, foi uma das poucas partidas que eu fiz do Cruzeiro na minha carreira, e do Atlético também, da minha carreira, que eu olho pro campo e eu não consigo ver um só que não. Eu olho e falo assim, cara, isso aqui podia ser... Cara, não. Ontem o Cruzeiro, pra mim, foi impecável. Impecável. Pra você ter uma ideia, o primeiro tempo ontem terminou com 16 ações ofensivas dentro da área do Cruzeiro. Sabe quantas do Bahia? Nenhuma. Foi um domínio completo, 10 chutes contra 1 no primeiro tempo. Um pau que o Rogério Ceni tomou do Leonardo Jardim ontem. E aí mostra a capacidade do professor. A gente fez algumas críticas a ele aqui, a gente tem que voltar e falar. Ontem o professor deu aula de futebol. Incrível, que grande jogo do Cruzeiro, um 3-0 extremamente sólido e que renova a esperança do torcedor do Cruzeiro, CJ. Renovou a esperança do torcedor do Cruzeiro e aí a gente agora tem que ver se isso vai ter uma continuidade. Mas do jeito que os caras correram ontem, CJ, eu acredito que o Cruzeiro vai dar passos largos agora rumo à evolução. Lucas Silva sempre foi bom jogador, mas poderia oscilar e tem menos minutos que os demais. Uma sequência pode fazer bem a qualquer atleta. Minutos, confianças, vitórias, boas partidas. E aí você dá muito tempo para um e às vezes acaba comparando com aquele que tem pouco tempo. Lucas Silva sempre foi bom jogador. Agora o Christian, a intensidade que ele já mostrava no Atlético Paranaense, agora vem mostrando no Cruzeiro. Deu seta, pede titularidade.